Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a misericórdia divina que está à disposição para salvar qualquer ser humano a partir do momento que, usando a sua vontade, o pecador se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador. O estudo desta semana está baseado no capítulo 9 de Romanos. Na verdade, os capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade. O tema destes três capítulos é a nação de Israel. Em certo sentido, estes capítulos são como um parênteses. O que Paulo fala até o capítulo 8 poderia continuar falando a partir do capítulo 12 e não se notaria qualquer alteração no pensamento do autor. Isto porque nos primeiros 8 capítulos se expõe o Evangelho de Deus, isto é, as boas novas da justificação, nos capítulos 1 ao 5, as boas novas da santificação, nos capítulos 6 e 8, e as boas novas da glorificação, no capítulo 8. Depois, no capítulo 12, Paulo trata das implicações práticas do Evangelho. Como a verdade do Evangelho deve afetar nosso viver diário com relação a Deus, aos semelhantes, etc. Assim, temos que o capítulo 8 deveria preceder diretamente ao capítulo 12. No entanto, ao invés de fazer essa sequência temática, Paulo fez um parênteses de 3 capítulos, onde procura nos ajudar a entender onde se situa a nação de Israel nos planos e propósitos de Deus. Esse hiato de 3 capítulos se inicia com uma grande tristeza. Vamos ler os versos 2 e 3. Diz assim: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu pergunto, por que Paulo estava triste? Porque Israel não tinha cumprido o propósito de Deus para seu povo. Qual é esse propósito? Estava esboçado por Deus em Êxodo 19:6. Diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Presta atenção. Quando Deus convocou Israel para ser seu povo, o mundo estava mergulhado num grande lamaçal de paganismo, idolatria e pecado. Deus queria mostrar seu caráter para o mundo e por isso escolheu a nação de Israel. Eles deveriam viver de tal maneira que o mundo se sentisse atraído pelo modo de vida do povo escolhido por Deus. No entanto, infelizmente, esse povo escolhido se contaminou. Através do cerimonial de sacrifícios, Deus queria que eles refletissem a maravilhosa imagem de Jesus como único Salvador para todo mundo. Mas eles se perderam nas cerimônias em si. Se esqueceram de que tudo isso era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo veio, o povo judeu não o recebeu e nunca compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Essa era a causa da tristeza de Paulo. Seu povo, as pessoas que tinham o mesmo sangue dele, tinham falhado. Tinham confiado unicamente no fato de que eram o povo escolhido de Deus, entre aspas, e se esqueceram de viver uma vida de comunhão pessoal com Jesus. O verso 6 é interessante, vou ler, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Sabe, esta declaração de Paulo é muito forte. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso quer dizer que nem todos os membros de uma igreja pertencem a Jesus Cristo. Sabe, querido, a forma é importante, mas não é tudo. O problema dos israelitas é que confiaram demais na forma. Muito símbolo, muito detalhe, muita regra. Imagine que somente em relação ao sábado foram criadas mais de 3.000 pequenas regras. Mas isso não era tudo.
Não havia substância. Digo, mas isso era tudo. Não havia substância. Não havia vida. Deus não falhou. Ele jamais falha. Foi o povo que falhou. E agora Deus está levantando um remanescente daquela nação fracassada. A segunda parte da lição aborda um assunto delicado. Está no versículo 13. Lembra que estamos estudando no capítulo 9. Diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Sabe, esta é uma referência ao texto de Malaquias. Muitas pessoas usam este verso e os seguintes para defender a doutrina da eleição divina, ou seja, a ideia de que uns nascem eleitos para a salvação e outros eleitos para a perdição. Mas, para entender este verso dentro do contexto, é preciso entender que no capítulo 9 não se aborda casos de indivíduos, e sim do povo de Israel como um todo. Esaú e Jacó não são analisados como pessoas, e sim como símbolos. Oh, meu querido, Deus seria injusto se determinasse que uns deveriam nascer para salvar-se e outros nascer para perder-se, sem contar a decisão individual dos seres humanos. Qual seria, então, a importância da vontade? Para que Deus chamaria ou convidaria uma pessoa se a salvação ou a perdição dessa pessoa já está determinada? O próprio apóstolo Paulo pergunta no verso 14 o seguinte, que, pois, diremos? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E logo após, no verso 15, diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos pensar, como haveria justiça em Deus se ele se compadecesse de uns e não de outros? Aqui aprendemos algo muito interessante sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus, querido, derrama sua misericórdia sobre alguns, diz, de quem eu tenha misericórdia. Mas por que só de alguns? Por que essa misericórdia de Deus não é estendida para todos? A verdadeira pergunta não seria essa. A verdadeira pergunta seria, por que Deus tem misericórdia de alguém? Na verdade, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Não merecemos nenhuma gota de sua misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de ninguém e desejasse que todos morrêssemos por nossos pecados, ele seria absolutamente justo, porque isso é exatamente o que cada um de nós merece. O assombroso disso é que Deus tenha misericórdia de alguém. O assombroso é que alguém chegue a ser salvo. Mas apesar de ninguém merecer, Deus amou a todo mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça. Lembre-se, aquele que não crer, que nele crer, só ele terá a vida eterna. A misericórdia divina é para todos, mas somente vale para alguns, ou seja, para aqueles que aceitarem a oferta divina. Olá, querido, já estamos na lição 7 do trimestre. E o propósito da lição desta semana é mostrar que a vida do cristão não consiste somente em ter sido perdoado dos pecados passados. Consiste também em ser vitorioso sobre os pecados na vida presente. Vamos começar dizendo que Paulo termina o capítulo 5 com este versículo. Veja, diz assim, a lei foi introduzida para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Interessante a expressão de Paulo, foi introduzida, a lei foi introduzida. Em grego, significa foi adicionada. Por que se adicionou a lei? Por que foi agregada a lei? Para que abundasse o pecado, diz Paulo. Quer dizer que a lei faz aumentar de tamanho o pecado? Sim, de certa maneira. Como? É simples.
ele te faz olhar o pecado como em realidade o pecado é, a lei. A lei mostra a verdadeira natureza do pecado e da transgressão. Pense, por exemplo, numa lupa e troque a palavra abundar por aumentar. Mas quando o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Quer dizer, quando você olha através da lente da lei, o pecado se vê na sua verdadeira natureza e malignidade. A lei aumenta a realidade do pecado para que nós não duvidemos da sua malignidade. Mas, ao fazer isto, o pecado aumenta a graça, porque a graça de Deus brilha mais intensamente quando o fundo negro do pecado está lá. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no universo? Por quê? Por uma razão. Entre outras, claro. E essa razão é que para que os homens conheçam melhor a graça maravilhosa de Cristo. Agora, para um pouquinho. Não quer dizer que Deus fez entrar o pecado para mostrar sua graça. Não. Mas já que o pecado entrou, Deus tomou essa circunstância para mostrar sua verdadeira e maravilhosa graça. Onde o pecado abundou, sua graça sobreabundou. Onde o pecado cresceu, sua graça transbordou completamente. Isto é, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Lembra o que Jesus disse quando esteve nesta terra? Todo pecado será perdoado ao ser humano. Todo. Não é uma boa notícia. O querido Evangelho é justamente isso. A boa notícia. A boa notícia é que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Por isso te digo uma coisa. Você não pode viver atormentado pelos erros de sua vida passada. Teria sido bom que você nunca tivesse caído. Teria sido bom que você nunca tivesse andado no caminho negro do pecado. Mas apesar disso, não há motivo para se desesperar, porque Deus ama você e preparou remédio para o seu mal. Qual é o remédio? O perdão gratuito, a sua graça maravilhosa. Mas agora Paulo pergunta em Romanos 6, 1, o seguinte. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ah, interessante. O apóstolo quer dizer que ninguém pode usar a graça maravilhosa de Cristo como desculpa para continuar vivendo uma vida de pecado. Agora, a partir deste versículo, até o versículo 12 do capítulo 6, Paulo desenvolve um conceito interessante. Ele apresenta o pecado como um mestre que governa seus escravos. Na realidade, a vida de um pobre pecador é uma vida de escravidão. Ele não vive, ele não sonha, ele não vai aonde quer, e sim aonde seu mestre o levar, onde o pecado ordena. O pobre pecador não tem vontade, e se tiver alguma não lhe serve de nada, porque tem que obedecer às ordens de seu patrão, o diabo. Mas Paulo diz que agora que somos cobertos pela graça maravilhosa de Cristo, não somos mais escravos do pecado, estamos libertos. O homem que obedece ao seu mestre pecado já morreu na hora que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E esse cadáver deve ser enterrado. Agora, o que mais me fascina pessoalmente é o que Paulo diz no verso 3. Veja. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ah, quer dizer que a morte de Jesus somente vale para aqueles que são batizados. Vejamos isto. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e todos nós merecemos morrer. Mas Cristo vem agora e Ele carrega os nossos pecados e morre por eles na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Mas essa morte de Cristo só vale para aqueles que são batizados. Porque quando somos batizados na sua morte. É isso que Paulo afirma.
Depois disto, Paulo continua a desenvolver o seu pensamento de que as pessoas que foram batizadas na morte de Cristo foram ressuscitadas para uma vida nova com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o pecador que tem sido perdoado tem que ressuscitar para uma vida de vitória, para uma vida nova. Esse novo homem ressuscitado não é mais escravo de Satanás, porque o escravo já morreu, já foi sepultado. A nova criatura está livre, está fora do poder do pecado. Mas isso não significa que o novo cristão não vai enfrentar novas lutas. As lutas, querido, vão acompanhá-lo até o dia da volta de Cristo. Mas isso significa que o diabo já não tem mais poder para exigir nada de você. Olha, o diabo quer demandar alguma coisa que demande obediência do velho homem que está morto e enterrado, mas não do novo homem que é você, libertado pelo poder maravilhoso de Jesus. Isto nos leva ao segundo ponto da lição. O versículo 12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, entendeu? Enquanto você não conhecia Jesus, o pecado te dominava, controlava a tua vida por completo. Mas ao ser justificado, já dissemos várias vezes, Deus olha para você como se você fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a justiça de Jesus foi transferida para você. A pureza, a santidade de Jesus também. Portanto, que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Entre a justiça e a injustiça? Você está livre. Você é a própria justiça de Jesus. Isso é o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você viu? Não somos mais pecadores. Fomos feitos justiça de Deus. Mas o que realmente importa é a expressão nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus somos feitos justiça de Deus. Então agora eu te pergunto, por que não pode reinar mais o pecado sobre você? Porque você é a própria justiça de Deus. E por quê? Porque você está em Jesus. E o que significa estar em Jesus? Manter comunhão, companheirismo diário, permanente com Jesus, que é a própria justiça de Deus. Ele é justo, somente nele. No momento em que você se afastar dele, já não é mais justo, só nele pode ser justo. Se você se afastar de Jesus, aí o pecado torna a reinar na sua vida. Ellen White diz que precisamos entender o poder da vontade. A vontade não pode apenas se concentrar em não cair no pecado, e sim em não cortar a comunhão com Jesus. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Somente quando você estiver em Jesus, a sua força de vontade será uma força de vontade santificada. E então você estará em condições plenas de vencer o pecado. Agora vejamos o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe que este é um texto-chave de Romanos. É também um texto muito usado por cristãos sinceros, que acreditam que não se deve mais guardar o sábado porque foi abolido na cruz. A expressão mal entendida é a seguinte: pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça. Ora, pensam esses cristãos, se não estamos debaixo da lei, não temos mais por que obedecer os mandamentos. Agora estamos debaixo da graça e estamos livres da lei. Bom, o pensamento destes cristãos é interessante, mas vamos ver do que Paulo está falando. O final do capítulo 6 é a vitória sobre o pecado.
O pecado não deve reinar mais sobre aqueles que foram justificados. Isso é o que vimos até aqui. Então, por que você pensa que, de repente, no meio do tema da vitória sobre o pecado, o apóstolo diria que já não há lei, que a lei não existe mais? Ele estaria se contradizendo. Não há lógica nesse tipo de raciocínio. Voltemos a ler o versículo 14, uma vez mais, para entender. O pecado não tem mais poder sobre os libertos. O que é o pecado? João responde em 1 de São João, capítulo 3, versículo 4. Diz, todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é a infração da lei. Ora, se o pecado é a infração da lei, como é que o pecado reinará sobre os justos se já não existe mais lei? Porque o pecado é a infração da lei. E não havendo mais lei, não haveria mais pecado. Então, como poderia reinar? Seria um contrassenso. Não teria sentido nenhum. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o poder libertador de Cristo. Esta lição é um estudo do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. É um capítulo de vitória. Contrasta completamente com o capítulo 7, que termina com um grito de angústia, de fracasso. Já o capítulo 8 fala de liberdade, de vitória. Romanos 8 é um dos capítulos da Bíblia mais estimulantes e de maior inspiração para quem está em Cristo. Em Cristo. Não apenas na igreja, mas em Cristo. O capítulo começa com a afirmação de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina dizendo que também não há nenhuma separação para os que continuam em Cristo Jesus. Isso está nos versos 35 ao 39. A palavra-chave nesta primeira parte do capítulo é a palavra Espírito. Aparece 20 vezes. No capítulo 7 aparece apenas 4 vezes, mas no capítulo 8, 20 vezes. Sabe por quê? É que sem Espírito não existe vitória. Então vejamos o conteúdo do capítulo 8. O verso 1 diz assim, eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra condenação significa literalmente juízo que cai sobre alguém, sentença. Mas esse juízo de Deus que cai sobre o pecado não cairá sobre você. E por que não? Porque você tem sido libertado da lei do pecado e da morte. O que a lei do pecado dizia? O que a lei do pecado é? Em que consiste? É o poder do pecado. E você está livre da lei do pecado por um simples motivo. Você já não está sob o domínio do pecado. Se ainda estivesse sob o domínio da lei, do pecado e da morte, então você estaria sob a condenação de Deus. Porque o pecado demanda juízo, morte e condenação. O castigo decorrente do pecado deveria ser executado. Mas Jesus recebeu tudo nele. Esse castigo que nos merecíamos, ele recebeu sobre ele. Deus, de certa maneira, condenou seu próprio filho para que você não fosse condenado. Essa é a afirmação do versículo 3. Veja o que diz. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Você percebe? O juízo de Deus recaiu sobre o seu único Filho, para que este juízo não tivesse que cair sobre você. Agora, querido, você não está mais condenado. Você está justificado. Se você acreditar em Jesus, você não será condenado. Não há condenação para você. Não há mais.
Todos os seus pecados foram perdonados na cruz. Jesus foi castigado e condenado por seus pecados. A ira de Deus foi derramada sobre ele, seu filho, na cruz. Por isso Isaías disse que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando chegamos a Cristo com fé, então, somos justificados, declarados inocentes pelo juiz do universo. Isso é o que afirmam os versos 33 e 34. Veja, quem intentará acusação contra os filhos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O assunto delicado de hoje é quem é que realmente pode desfrutar e reclamar essa maravilhosa declaração de nenhuma condenação. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, não há lugar mais seguro neste mundo que estar em Cristo Jesus. Os que estão nele estão salvos e seguros e já não estão correndo risco de condenação porque estão escondidos dele, atrás dele. Todas as coisas maravilhosas tratadas em Romanos 8 se aplicam unicamente àqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Os que cultivam comunhão permanente com Jesus através da oração diária, do estudo diário da Bíblia e da testificação. Vejamos agora o que diz Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você lembra o que Paulo disse no capítulo 7, 24? A pergunta era, quem me livrará? Era um grito desesperado, quem me livrará? Agora no verso 2, Paulo diz, Cristo me libertou. Contraste, você percebe? Romanos 8, 2 menciona duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Para entender isso, pense na lei da gravidade e na lei da aerodinâmica. Veja, a lei da gravidade é uma lei natural. Diz que um objeto metálico grande e pesado no céu deve cair e se arrebentar no chão. O avião, então, seria um belo exemplo de algo que devia cair e se destroçar. Mas a lei da aerodinâmica é outra lei natural, que em alguns casos supera a lei da gravidade e permite que o grande e pesado avião permaneça no ar e não se estraçalhe no chão. Assim também é na vida espiritual. A lei do pecado e da morte me leva a cair, a fracassar, a pecar. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me capacita para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de contínua obediência. A segunda parte da lição nos leva a pensar no que a lei não pode fazer. E temos que lembrar que aqui está incluída a lei moral. Querido, por melhor que seja a lei moral, ela não tem poder para nos salvar. A lei é justa, mas não pode justificar. A lei é santa, mas não pode santificar. A lei me mostra que eu sou um pecador, mas não pode me transformar num homem santo. O espelho pode me mostrar a mancha que eu tenho, mas não pode me limpar, não pode me lavar. Mas o que a lei não pode fazer, Deus sim pode, e o faz. O que a lei não pode fazer, o Cordeiro de Deus o faz. Isso acontece porque a lei é deficiente? Não. O problema nunca esteve com a lei. O problema esteve comigo. A lei estava enferma pela carne, diz o versículo 3. Na realidade, a lei é muito poderosa. A lei preservaria a vida de uma pessoa.
se essa pessoa cumprisse os mandamentos o tempo todo, ao pé da letra. Só que por causa da natureza pecaminosa, ninguém pode cumprir toda a lei. Então, a que conclusão nos leva isto? De que algo anda mal, mas não com a lei. A falha não está com a lei, está comigo. Vamos agora para a terceira parte da lição. Os versículos 5 e 6 dizem: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui Paulo coloca diante de nós os dois únicos caminhos desta vida. Ou somos levados pela carne, ou seguimos o Espírito. São dois caminhos diferentes, com resultados diferentes. A vida ou a morte. Precisamos escolher em qual caminho andar. Precisamos decidir quem vai ser o nosso guia. Existe uma batalha contínua entre o espírito e a carne e vice-versa. Essa é uma luta diária, querido. Não é uma decisão única que dura a vida toda. É uma decisão diária, tomada a cada instante, a cada momento. Agora temos os versos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante a expressão, porquanto a inclinação da carne. Significa que os pensamentos da carne são inimizade contra Deus. A carne sempre está contra Deus. A carne é inimiga de Deus. Não se sujeita, diz Paulo. Ou seja, não se submete. A carne não é submissa, pelo contrário, se rebela contra Deus, se levanta contra Deus e também contra a lei de Deus. A carne é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Agora, outra expressão interessante é, nem em verdade o pode ser. Você percebe? A carne é incapaz de submeter-se. A carne pecaminosa do homem, sua natureza pecaminosa é rebelde, não se submete. No verso 8, Paulo ensina que, por quanto estas coisas, entre aspas, em relação à carne, são assim, os que estão na carne, ou seja, os que não têm sido justificados, não podem agradar a Deus. É impossível para eles agradar a Deus. A carne nunca, jamais poderá agradar a Deus. Para a maioria das pessoas, é muito, muito difícil aceitar a verdade desse versículo. Quer dizer, alguém pode perguntar, quer dizer que tudo que eu fiz na vida antes de aceitar Jesus era inaceitável para Deus? Não lhe agradava? E efetivamente era assim. Podíamos aceitar muitas coisas como boas, retas, dignas de louvor, mas essa era uma visão particular do ser humano, uma visão sem Deus. Qual é a sugestão dos versículos 7 e 8 sobre as pessoas que possuem a mente do Espírito? Diz que essas pessoas deveriam ocupar-se do Espírito e ter a mente do Espírito, ou seja, ter uma mente espiritual. A mente espiritual é amiga de Deus, em contraste com a mente da carne. A mente espiritual está em paz com Deus. Não há guerra, não há hostilidade contra Deus, porque é submissa à lei de Deus. E sempre será. Dessa forma, os que vivem segundo o Espírito podem agradar a Deus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o fruto do Espírito não é algo simplesmente teórico, sino que deve manifestar-se nas ações diárias para a glória de Deus. A lição começa falando do conselho de Jesus no Sermão do Monte, mas
buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais vos será acrescentado. Sem dúvida nenhuma, este é o conselho mais importante que Jesus poderia ter deixado. Porque aqui, neste conselho, está o segredo da felicidade, de uma vida próspera, vitoriosa. O Senhor Jesus, com esta declaração, só estava confirmando um princípio estabelecido pelo próprio Pai na mesma criação. Porque Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nota bem o pensamento do primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus. Tudo mais vem depois. Deus é a origem de tudo. No princípio não está a ação, está Deus. A criação é um resultado de Deus. Pena que para entender isto, às vezes é preciso que nos machuquemos na vida. Agora, ao começar Jesus seu ministério, ele torna a lembrar para o ser humano o segredo da vida vitoriosa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas a pergunta é a seguinte: o que tem que ver esta declaração com o fruto do Espírito Santo, que é gozo, paz, mansidão, enfim? Bom, São Paulo responde esta pergunta ao dizer em Romanos 14:17 o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você percebe como Paulo relaciona o reino de Deus com o fruto do Espírito? O apóstolo disse que o reino de Deus não tem que ver somente com coisas materiais. O ser humano confunde facilmente as coisas. Talvez porque é ser humano. Porque tem sede, tem fome, tem frio. Enfim, às vezes ele pensa que estas coisas são a sua primeira necessidade. Mas vem agora Paulo e diz que, embora estas coisas são necessárias, o homem deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque te digo uma coisa: de que te vale o dinheiro se você não tiver paz no coração? Que sentido tem uma mansão de 10 milhões de dólares se você viver angustiado e não pode dormir? Agora, coloca no princípio a Deus como o princípio de tudo. Coloca Deus e seu reino no princípio e vai ver as maravilhas que vão acontecer na sua vida. A segunda parte da lição menciona outras 4 características que são fruto do Espírito Santo. Em realidade, querido, não existe uma lista oficial das características que distinguem o fruto do Espírito. Mas na lição desta semana se mencionam, además de todas as que já estudamos até aqui, nos 12 sábados anteriores, se menciona nesta semana a piedade, a virtude, a esperança e o conhecimento. Vamos falar um pouquinho destas qualidades do fruto do Espírito Santo. A piedade. Este fruto pode ser relacionado com a pureza, conscientizando o ser humano da dignidade de seu corpo, que foi criado e resgatado por Deus. Graças à piedade, as palavras de Paulo, não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, essas palavras se transformam em experiência e se convertem em vida através das ações do homem piedoso. Outro fruto é a virtude. A virtude é conhecida também como modéstia. A virtude administra, diríamos assim, os movimentos do corpo, os gestos, as palavras, como fruto do Espírito Santo. Tudo isto faz a virtude na vida do cristão. E tudo isto acontece na vida do cristão de uma maneira natural. Nosso espírito ligeiro, inquieto, está sempre revoltando aí, voando por encima das coisas terrenas, apegando-se a todo tipo de objetos, falando constantemente. Agora, vem a modéstia, a virtude,
e ela detém, ela modera, ela equilibra, ela sossega a alma numa profunda paz e harmonia com a vontade de Deus. E, em consequência, os homens que vivem a nosso lado são beneficiados também. O terceiro fruto é a esperança. A esperança nos permite conservar os olhos nos céus, embora nos momentos em que o sofrimento e as dificuldades fazem que a nossa vida aqui na terra parece que estamos no inferno. A esperança que vem do Espírito nos ajuda a confiar nas bênçãos que Deus tem prometido àqueles que creem em Jesus. A esperança cristã não é uma espécie de castelo no ar, longe disso. A esperança é a única certeza neste mundo passageiro. Todas as pequenas esperancinhas deste mundo são transitórias, passageiras, porque nesta terra nós, às vezes, somente esperamos trabalho, emprego, conforto material, felicidade. Mas estas coisas, não importa quão necessárias sejam, não são permanentes. Porque amanhã você pode perder o emprego, pode perder a um ser querido, pode perder sua liberdade, sua saúde. E olha, se você não esperar mais do que estas coisas, estará condenado a uma vida de frustração e tristeza. O outro fruto do Espírito é o conhecimento. A palavra conhecimento em grego é gnosis, que quer dizer não somente acumular conceitos, mas talvez o significado mais correto é inteligência, compreensão dos conceitos. Quer dizer, sabedoria, ou capacidade de usar o conhecimento com correção. Porque, querido, o simples conhecimento você consegue na universidade, mas a capacidade de administrar esse conhecimento com sabedoria, esse é um fruto do Espírito e requer de uma vida de comunhão permanente com Jesus. O terceiro ponto da lição tem que ver com fé e perseverança, relacionados com o fruto do Espírito. Veja, há algo que deve ficar bem claro. Não é possível viver uma vida de comunhão com Cristo sem que o fruto do Espírito não apareça de maneira natural na vida do cristão. Perceba a palavra natural. O fruto não pode ser forçado, não pode ser de plástico nem de argila, não pode ser fabricado pelo ser humano, precisa ser natural. Frutos fabricados não podem ter valor espiritual, podem ter valor moral, valor social, mas não espiritual. Mas aqui é onde se fazem necessárias a fé e a perseverança. A fé para que os frutos verdadeiros apareçam, e a perseverança para não desanimar quando no início da vida cristã não se vêem todas as características do fruto na vida da gente. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a verdade não é um simples conceito, mas é a mesma pessoa de Jesus. E então, aquele que vive em comunhão com a pessoa verdade, que é Cristo, logicamente deve manifestar a verdade na sua vida como um fruto do Espírito Santo. A preocupação do ser humano sempre foi achar o caminho que leve ele para uma vida mais feliz e plena. Quem não quer ser feliz? Em certa ocasião, Tomé disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o caminho. E a resposta do mestre foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, querido, Jesus é o caminho e a verdade. E não existe nada mais concreto e absoluto que Jesus. Infelizmente vivemos em dias quando a verdade para os seres humanos tem se feito relativa.
Quer dizer, o pluralismo e o relativismo são duas filosofias que estão impregnadas em tudo. O pluralismo ensina que desde o momento em que não existe somente um ser humano, mas muitos seres humanos, é lógico que não pode existir somente um conceito, uma só ideia, senão muitos conceitos, muitas ideias. Pluralismo vem de aí, da palavra plural, muitos. Consequentemente, nasce o relativismo. Por quê? Se existem muitas maneiras de pensar, não pode existir somente uma verdade, senão muitas verdades. Por isso, a verdade, dizem eles, é relativa, melhor dito. Depende do que cada um queira pensar. Só que quando Jesus afirmou que Ele é a verdade, estava indo contra o pluralismo e o relativismo. Oh, querido, a verdade, desde o ponto de vista bíblico, é absoluta e está baseada na palavra de Deus. Jesus, Ele mesmo disse na sua oração sacerdotal: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas, afinal de contas, a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? Ambos. Porque Jesus é o verbo, a palavra de Deus, que se fez carne e veio habitar entre os seres humanos. Em Jesus, a palavra não era só teoria, só palavra. Ele era a palavra feita carne, a palavra vivida, a palavra andando entre os seres humanos. Isto vai contra as ideias de que a vida cristã é simplesmente viver uma comunhão teórica com Jesus, ou que apenas se limita a fazer uma declaração romântica de amor para Jesus, a cantar para Jesus, cheio de emoção. Oh, querido, tudo isso é bom. Mas a vida cristã é mais do que somente isso. A vida cristã é viver os princípios da palavra de Deus. A segunda parte da lição nos leva a pensar em João 16:13. Veja o que diz João 16:13. Quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Neste texto, o Senhor Jesus, falando da vinda do Espírito Santo, disse que quando ele vier, nos guiará em direção da verdade. Este é um dos trabalhos do Espírito: ensinar-nos, guiar-nos para a verdade. Mas essa ação de guiar para a verdade tem dois aspectos. O primeiro tem que ver com o convencimento. Ninguém pode convencer o ser humano acerca da verdade a não ser o Espírito Santo. É por isso, querido, é por isso que as pessoas que não aceitam a divindade do Espírito Santo têm muita dificuldade para entender a verdade. Você pode amontoar diante dessas pessoas uma montanha de provas e evidências, mas elas simplesmente não entendem. Como poderiam entender? Porque somente o Espírito Santo é aquele que guia para a verdade. Mas esse ato de guiar não é apenas um assunto teórico. De nada valeria entender de maravilha, uma beleza, a verdade, apenas como teoria. Se essa verdade não se faz carne na gente, de nada vale. E aqui então entramos no segundo conceito. O Espírito Santo nos ensina também a viver a verdade. Não apenas nos leva para a teoria da verdade, nos ensina também a viver a verdade. A palavra verdade em grego é aletheia, que significa transparente, que não está fechado, claro. Pois isso é viver a verdade. O Espírito nos leva a viver esse tipo de vida, uma vida clara, transparente, sem médias verdades ou médias mentiras. Uma vida limpa, que não precisa esconder-se, não precisa disfarçar-se. A palavra verdade, em hebraico, também nos ajuda a confirmar este conceito.
Em hebraico, a palavra é emet, que significa seguro, sólido, firme, consistente. E é assim que vive uma pessoa que foi levada pelo Espírito em direção da verdade. Não há, numa vida de verdade, não há insegurança. A insegurança está relacionada com mentira, com medo de ser descoberto, de ser exposto. E Deus não quer essa vida para seus filhos, definitivamente não. Oh, meu amigo querido, vivemos num mundo onde a mentira produz miragens quase impossíveis de perceber. Olha, quantas vezes já mentiram para você? Ou então, quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você tem sido vítima de uma injustiça, produto de uma mentira? Você não precisa se esforçar para lembrar. Eu acho que não te alcançariam os dedos das mãos e dos pés para contar as vezes que você tem sofrido por causa das mentiras. A mentira foi a primeira arma que Satanás usou para enganar o ser humano. E hoje ele continua usando, com os mesmos resultados. Engana o homem para que se afaste de Deus. Em nossos dias, a serpente continua usando as mesmas palavras para enganar o ser humano. Se você vê pornografia, não morrerá. Se você usar drogas, álcool, cigarro, não morrerá, diz. É bom experimentar de tudo na vida. E no final dos seus dias, no seu leito de morte, aí você pode arrepender-se de tudo. Você pode provocar aborto e não morrerá. Ninguém tem morrido por cobiçar a mulher do próximo. Ele diz assim: há mentiras, entre aspas, e mentiras piadosas. Deve você crer em outros caminhos alternativos, porque há muitas verdades, assim como há muitos caminhos. Oh, querido, não é isso que Satanás fala hoje para as pessoas, de muitas maneiras? Por isso, quando Jesus disse que Ele é a verdade, os homens inspirados pelo inimigo se levantaram contra Jesus. Ninguém tinha ousado dizer semelhante coisa jamais. Mas a natureza verdadeira de Deus está na Bíblia. Desde o princípio, ao longo da Bíblia, na extensão completa da Bíblia, vemos como Deus usa a verdade para guiar o ser humano. O homem tem buscado a liberdade, mas Satanás tem usado a mentira para enganar o ser humano, fazendo crer que libertinagem é liberdade. E o ser humano nécio diz: eu sou livre de fazer o que eu quiser. Mas ele parece ignorar que cada ação boa ou má tem a recompensa, a reação de igual maneira. E o homem que pecar em nome da sua liberdade pessoal vai morrer. Enquanto mais pecar o homem, mais preso vai ficar de seu pecado. O homem preso não é livre, claro. Ele vai e é levado aonde não quer ir. E quem o leva encadeado, preso, é o inimigo. E seu caminho é a morte eterna. Por isso, era preciso que Jesus Cristo se fizesse carne e habitasse entre nós e proclamasse a verdade. Jesus veio a desfazer as obras do diabo. Se o diabo é o pai da mentira, então Jesus Cristo veio desfazer as mentiras, dissolvendo tudo isso na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ninguém tem ousado jamais proclamar-se a verdade, porque nenhum outro ser é a verdade. Não há outra verdade mais que Jesus Cristo e a sua palavra, no qual temos que permanecer por sempre, para não ser enganados de novo pelo inimigo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a benignidade, además de ser um fruto do Espírito, é também uma manifestação do amor de Deus. Do amor de Deus brota a paciência e brota também a benignidade, que é um fruto do Espírito que leva você para a ação. Começaremos definindo o que é benignidade.
Na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, não diz benignidade, diz amabilidade. Mas benignidade é justamente isso, cortesia, ser gentil, educado, ter um bom trato, um trato suave, ser considerado, ser atento, amável, valorizando até as pequenas coisas que as pessoas fazem, seja a esposa, esposo, os filhos, dar um trato carinhoso aos mais idosos, ainda até com os animais. É algo que brota de um coração cheio do Espírito Santo. Às vezes estamos tão carregados de tarefas e então nos tornamos meio ásperos, descorteses com aqueles que estão à nossa volta. Mas a benignidade é generosidade. É o que neste mundo se precisa mais do que nada. É o que este mundo está pedindo a gritos, um pouco de compaixão, de ternura. O espírito de benignidade reconforta as outras pessoas. A benignidade é a essência mesma das ações de Deus para conosco. Deus mesmo se mostra como um exemplo para conosco e nos ensina como conduzir-nos nas relações humanas. Isto foi o que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 35 e 36. Veja: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Em Efésios 2, Paulo escreve acerca da maravilhosa graça de Deus e destaca também a benignidade de Deus para conosco. Diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A benignidade é, portanto, um aspecto básico do amor de Deus. Quando somos benignos com aqueles que não merecem, então chegamos a ser semelhantes ao nosso Senhor. A benignidade se coloca à prova quando outros são rudes conosco e nos maltratam. Eu te pergunto, podemos ser nessas circunstâncias? Podemos demonstrar espírito de benignidade para com as outras pessoas? Oh, querido, qualquer um é benigno com aqueles que são benignos e considerados. A prova está em ser benigno com aquele que não merece. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus desafiou: sede, pois, vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Evidentemente, o alvo que Deus tem para com seus filhos é muito elevado. O próprio Pai é o nosso exemplo. A razão pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário não foi apenas para salvar-nos do pecado, mas também para reproduzir o caráter do Pai em nossa vida. Precisamos ser benignos, assim como o Pai. E isto não é possível sem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Deus não somente se apresenta como o modelo, mas também nos dá o combustível para termos a força necessária para andar no modelo que Ele nos deixou. Oh, querido, que bom é o Senhor Jesus. Ele não só pede que sejamos perfeitos, misericordiosos, bons com as outras pessoas, mas Ele nos dá o poder para que não tenhamos desculpas. O trabalho do Espírito em nossa vida é levar-nos a refletir o caráter do Pai. A benignidade do Pai seria impossível de ser alcançada se o Senhor só nos apresentasse o desafio, se apenas nos mandasse fazer as coisas e pronto, já está,
Isso seria triste. Porque sem o Espírito Santo, nós não teríamos a mínima esperança, a mínima condição de mostrar mudanças espirituais na vida. Mas o Senhor é tão bom que nos envia para o mercado e ao mesmo tempo nos dá o dinheiro para comprar. Quer dizer, nos dá o poder, nos dá os recursos, nos oferece a força do Espírito Santo. Então, por que não chegam as mudanças autênticas em nossa vida? Por que o sal tem perdido seu sabor? Por que a bendição não corre como se fosse um manancial limpo? Por que as ventanas dos céus, as janelas dos céus estão fechadas para a gente? Por que as portas dos prédios se fecham para nós quando tentamos comunicar o Evangelho? Será porque não queremos aprender? Bom, o Senhor já nos colocou a comida na boca. Quer dizer, tem sido benigno para conosco. Ele tem produzido em nós o querer e o fazer pela sua boa vontade. Mas nós corremos o risco de acharmos que somos expertos demais e queremos que também Deus faça a mastigação em nosso lugar. Oh, querido, impossível. Não há desculpa. Por isso a Escritura diz: eres inexcusável, tu, homem, quem queira que sejas. Não importa quem sejamos nós diante dos olhos dos demais. Não importa como os outros nos vejam. Não importa o que os outros falem acerca da gente. O Senhor está dizendo: não importa quem é você, você não tem desculpa. Não tem desculpa de nenhum tipo. Desculpa que valha para rehusar a transformação que o meu Espírito quer operar em você. Oh, querido, não podemos dizer nada a Deus. Não podemos tentar enganar a Deus com a religiosidade exterior falsa, fingida, porque a benignidade dele continua ali, esperando. Mas não se equivoque. Escute o que diz São Paulo. Ou menospreciais as riquezas de sua benignidade, ignorando que a sua benignidade guia você para o arrependimento, mas pela sua dureza, pelo seu coração não arrependido, você atesoura para si mesmo ira. Oh, meu amigo querido, não há desculpa. Não há motivo para renunciar à benignidade de Deus. Deus é bom e Ele quer que nós também sejamos benignos, porque Deus não só nos deu o modelo, Ele também nos deu o seu Espírito, para que a presença do Espírito continuamente fique trabalhando, mudando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de sentir. Eu estou com vós todos os dias, diz, até o fim do mundo. Olá, meu amigo. O propósito da lição desta semana é mostrar que somente vivendo em Jesus é possível ter o fruto do Espírito, que é a fé ou a fidelidade. Comecemos falando da diferença que há entre fé e fidelidade. O texto originalmente diz que o fruto do Espírito é fé, não diz fidelidade. Pistis, em grego, é fé. Fidelidade é pistos. Agora, qual é a diferença entre ambas palavras? A fé é confiança em Deus. A fidelidade é o resultado de viver essa vida de confiança em Deus. A vida cristã é mais do que simplesmente ter fé. É preciso que sejamos achados fiéis. A fé é um termo teológico, a fidelidade é um termo ético. O que Paulo está dizendo é que quando estamos cheios do Espírito Santo,
começamos a crescer, e ao crescer chegamos a ser pessoas fiéis, cheias de integridade. Aquilo que dizemos que vai acontecer, nós o cumprimos. A fidelidade é o desenvolvimento pessoal que alcançamos na medida em que vamos caminhando com Deus. Provérbios capítulo 20, verso 6, faz uma pergunta retórica que diz assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Fidedigno, fidelidade é lealdade. Uma pessoa fiel ou leal é aquela pessoa que se conserva constante nos seus afetos, ou no cumprimento das suas obrigações, ou na confiança que a pessoa recebe de outra. Fiel é aquela pessoa que não defrauda a confiança que depositam nela. A fidelidade limita com a gratidão, porque a pessoa leal é aquela que tem recebido um bem de outro e não esquece. Infiel é aquele que trai. O ingrato é aquele que esquece o bem que lhe foi dado. A lição apresenta a Deus como exemplo de fidelidade. Salmo 89, 8 diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Oh querido, Deus é fiel às suas promessas, porque a sua palavra é eterna, não muda jamais. No seu grande amor, Deus tem permanecido fiel desde o princípio. A fidelidade de Deus é eterna e perfeita. Os salmos falam do imenso amor de Deus para com a gente. Diz o Salmo 36, 5, veja: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, para além daquilo que alcança seu olhar, mais além do infinito, muito maior do que o universo, é a fidelidade e o amor de Deus por você. Oh querido, talvez as ingratas experiências que você teve na vida tenham poluído a sua mente, dentro de sua mente, o conceito correto de fidelidade. Mas é impossível que Deus deixe de ser fiel. Deus é sempre fiel, apesar dos seus erros. Diz em 2 Timóteo 2,13 o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você percebe o que diz aqui? Deus não pode deixar de ser aquilo que é. Ele não pode deixar de amar você, não importa quão grande seja o teu pecado, a tua falta, o teu erro. O Salmo 89, 31 diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. E São Paulo confirma isto em Romanos 3. E daí diz: se alguns não creram a incredulidade deles, virá desfazer a fidelidade de Deus? Jamais, nem pensar. Oh querido, o Senhor permanece fiel ao longo das nossas provações, ao longo dos nossos erros. Ele está sempre fiel, atento a nos ajudar, a nos suster, a nos levantar. Muitas vezes, nos momentos difíceis, quando nos desesperamos e quando duvidamos da fidelidade da presença de Deus a nosso lado, é aí que a presença de Deus está mais perto. Só que não podemos vê-lo, levados pelo desespero, pela dor às vezes. Diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel,
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quer dizer, Deus é fiel à sua promessa de dar-nos força para vencer qualquer situação, enfermidade ou tentação. Também em 2 Tessalonicenses 3:3 diz assim: Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. A segunda parte da lição nos leva a analisar os tempos em que vivemos. O tempo do fim será um tempo em que a infidelidade prevalecerá. Jesus mesmo se perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Oh, querido, vivemos em dias quando a mentira e o engano prevalecem e jamais ninguém confia em ninguém. Como poderia confiar? Veja, numa inofensiva cidade do interior, a noite estava mais escura do que outras vezes. Chovia cântaros. Joaquim e sua esposa retornavam de uma boda. Tinham sido padrinhos e vestiam roupa de gala. Enquanto viajavam, conversavam felizes, lembrando episódios de seu próprio casamento. Os anos tinham passado e eles agora se amavam mais do que nunca. Deus tinha lhes abençoado com 2 filhos preciosos. Mas aquela noite, os filhinhos tinham ficado em casa com uma pessoa para cuidar deles. A conversação animada dos 2 esposos foi interrompida por algo inesperado a essa hora da madrugada. Lá na estrada solitária, tinha um casal em dificuldades pedindo socorro. Aparentemente o veículo deles tinha se quebrado e precisavam de ajuda. Apesar da chuva, Joaquim e sua esposa decidiram parar e ajudar. Tremendo erro. Em poucos minutos, Joaquim estava morto, com o rosto completamente desfigurado por um tiro de escopeta, e Solange, a esposa, violada, violentada, estuprada, agonizante. Querido, levará tempo para recuperar-se. E os 2 pequenos filhos, agora, estavam órfãos de pai a uma curta idade. E jamais entenderão por que um acto de solidariedade recebeu a morte como retribuição. Os marginais jamais foram descobertos. Agora me diz uma coisa: você teria valor de parar numa estrada solitária e auxiliar alguém depois de conhecer esta história? Oh, queridos, tempos que vivemos são perigosos. Paulo disse que nos últimos tempos haveriam homens cruéis, aborrecedores do bem, traidores. A traição é tudo o contrário da fidelidade. Todo mundo hoje tem medo de todo mundo. Ninguém mais confia em ninguém. As grandes e pequenas cidades estão cheias de arapucas em cada esquina. Os fortes tiram proveito dos fracos. As metrópoles têm se transformado em verdadeiras selvas. As feras são os próprios seres humanos. Agora, contrário a este quadro triste de infidelidade, de traição, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, achamos a galeria dos homens e mulheres fiéis. Hebreus 11, nos seus primeiros 22 versos, resume todo o livro. Faz desfilar ante os nossos olhos as 7 varões de fé, desde Abel até José, abarcando mais de 2.300 anos. Abraão está justo no meio e tem 12 versículos que descrevem a sua fé. Uma fé que se relaciona com assuntos da vida diária, como viagens, habitação, crer, esperar, gerar, sacrificar, enfim. Mas, em meio dos versos que relatam a história de Abraão, achamos uma mulher de fé. Achamos a Sara. 7 varões não são suficientes? Sim, mas faltaria o elemento feminino. Os propósitos de Deus não se realizam sem a inclusão da mulher de fé. De modo que Sara também está presente. Todos os homens e mulheres de Hebreus 11 nos provam
que quando o ser humano vive em comunhão com Deus, os frutos do Espírito aparecem de maneira natural nessas vidas. Que diferente seria a Bíblia se só nos mostrasse o exemplo divino? Talvez nós teríamos desculpas de dizer que não podemos chegar à perfeição divina porque somos seres humanos. Mas a Bíblia está cheia de seres humanos que, apesar de suas quedas, como no caso de Abraão, por exemplo, se levantaram e continuaram caminhando com Jesus. Isso é o que realmente importa.